O pacote de abril foi o conjunto de leis outorgadas pelo presidente Ernesto Geisel para dar mais força política, tanto à Arena quanto ao regime militar no final da década de 1970. Quer saber mais sobre o que foi o pacote de abril? Então assista esse vídeo até o final. Composto por uma emenda constitucional e 6 decretos-lei, o chamado pacote de abril foi outorgado no dia 13 de abril de 1977 pelo então presidente do Brasil, o general Ernesto Geisel. Naquele momento histórico, o regime militar brasileiro, instalado em 1964, já se encontrava desgastado, sendo que a Arena, o partido que era a base do governo militar da época, já havia perdido espaços importantes no legislativo, o que fez com que o governo militar não contasse com uma base de apoio sólida, consistente no parlamento brasileiro. Porém, tentando recobrar essa relação, o Congresso foi dissolvido em 1º de abril de 1977. E essas leis outorgadas em abril de 1977 iriam interferir diretamente nas eleições que seriam realizadas no ano de 1978, onde seria renovado 2/3 do Senado e o governo militar poderia perder ainda mais apoio. As mudanças previstas no pacote de abril visavam garantir ao governo militar uma bancada consistente de apoio no Congresso aos presidentes militares. É importante também lembrar que o presidente Ernesto Geisel assumiu o governo em 1974 com o compromisso de conduzir o Brasil à redemocratização através de uma mudança lenta, gradual e segura, segundo palavras do próprio Ernesto Geisel. Porém, o resultado das eleições para o Legislativo, que ocorreram também no ano de 1974, colocaram o governo militar em alerta, justamente porque o MDB, o único partido de oposição, havia saído desse pleito eleitoral bastante fortalecido, elegendo vários parlamentares, entre senadores e deputados, e contando com 44% das vagas na Câmara dos Deputados, e também com 16 das 22 cadeiras do Senado que foram disputadas na eleição de 74. E esse alerta ficou ainda mais intenso quando no ano de 1976, ano de eleições municipais, o MDB, partido de oposição, se saiu ainda mais fortalecido, elegendo prefeitos em cidades muito importantes do Brasil. O legislativo, fortalecido na oposição, conseguiu, por exemplo, barrar uma proposta do presidente Ernesto Geisel de reforma no judiciário, e essa foi a gota d'água para a criação do chamado pacote de abril. Porém, os dilemas do presidente Ernesto Geisel não estavam concentrados na composição do Congresso Nacional. Internamente, o presidente Geisel encontrava um contexto desfavorável. Uma ala das Forças Armadas desejava que a sociedade civil participasse mais do governo, o que promoveu a fala de Ernesto Geisel de uma transição e abertura lenta, gradual e segura. Mas outro grupo era favorável ao endurecimento do regime, não permitindo que nenhuma forma de mudança democrática ocorresse naquele momento. Já no campo econômico, o chamado milagre econômico, promovido pelo presidente Médici, gerava resultados incômodos, agravado pelo cenário de crise econômica mundial do petróleo, mas que se materializou no Brasil através da recessão econômica, do endividamento do Estado e de um crescimento inflacionário. Considerado como um retrocesso no processo de abertura política, o pacote de abril, também conhecido como Constituinte da Alvorada, foi composto pelas seguintes mudanças: fechamento do Congresso Nacional em 1º de abril de 1977, conforme permitia o AI-5, sendo que a reabertura do Congresso ocorreu no dia 13 de abril do mesmo ano. A criação da figura do senador biônico, que ocuparia 1/3 das cadeiras do Senado brasileiro, sendo que todos esses senadores seriam nomeados ou indicados pelo presidente da República. Logo, seriam indicações do partido Arena, da base governista. Manutenção de eleições indiretas para cargos do Poder Executivo, ou seja, prefeitos, governadores e presidentes ainda seriam eleitos sem a participação direta da população. Mandato presidencial aumentado para 6 anos, um ano a mais do que o que era praticado na época. Mudanças na forma de aprovação de emendas à Constituição,
que antes era de 2/3 do Congresso aprovando uma lei, e a partir de 13 de abril passaria a ser por maioria absoluta, 50% mais um, uma demonstração do enfraquecimento da Arena no contexto e na composição do Congresso Nacional. Aumento de representatividade de estados menores do norte e nordeste do Brasil, especialmente em regiões onde a Arena era mais forte. Um detalhe curioso é que o termo senador biônico não estava previsto ou contido no texto original que compunha o pacote de Abril, mas foi concebido como uma crítica aos senadores que não enfrentavam campanha eleitoral, mas eram indicados e nomeados por vontade ou desejo do presidente da República. E o termo biônico foi inspirado em uma série de TV bastante famosa na época, que foi transmitida pela Rede Bandeirantes e se chamava O Homem de 6 milhões de dólares. Nessa série, o personagem principal tinha alguns implantes biônicos espalhados pelo corpo e sua vida sempre era salva por agentes do governo dos Estados Unidos da América. E contextualizando com o pacote de Abril, outras leis ainda foram criadas, como por exemplo, a lei que dividia o estado do Mato Grosso e criava o estado de Mato Grosso do Sul em outubro de 1977, e o novo estado contaria com 3 representantes no Senado, sendo que todos eles eram da Arena, o partido político do governo. A criação de Mato Grosso do Sul, então, obedece a uma lógica de manutenção da força política da Arena em um momento onde a base governista se tornava cada vez menos influente e menos importante no cenário político nacional, tornando evidente a compreensão de que com mais algum tempo e mais algum esforço da sociedade, logo o processo de redemocratização do Brasil estaria concluído. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E para você que chegou até aqui, eu deixarei como sugestão um vídeo que eu gravei falando sobre a Operação Condor, um assunto muito importante e que certamente irá enriquecer o seu repertório acerca dessa temática e desse momento histórico do Brasil. Muito obrigado se você assistiu até aqui, e eu aguardo você na próxima semana para falar sobre um novo assunto de história. Beleza? Valeu, pessoal! Até mais, tchau, tchau!